no ar com mais um programa Eu Não Sabia, o nosso podcast semanal. Eu, Júnior Salles, Renata Pucci apresentando, e hoje com um convidado especial, o seu Valdemir, que trabalha com as práticas de medicinas alternativas, apometria, dentre muitas outras práticas que ele vai falar com a gente aqui. Seja muito bem-vindo, Valdemir, ao nosso programa. Boa tarde, agradeço a todos a oportunidade de a gente estar aqui hoje, passando algumas informações, pouquíssimas, sobre esse mundo das PICs, que são as práticas integrativas complementares, Já são muito difundidas no campo da medicina para auxílio das pessoas que se encontram com algum desequilíbrio emocional, físico, às vezes até espiritual. E entra como medicina isso aí, PICs, é isso, né? São práticas integrativas complementares. Quer dizer, se trabalha com elas auxiliando o tratamento médico. Todo tratamento médico é de ótima valia e é extremamente necessário. Mas as PICs, elas vêm para auxiliar nesses tratamentos. São formas que as pessoas possuem, de elevar um pouco mais as suas vibrações. Acupuntura, isso daí, né? Todas Reiki, elas. que hoje está inserida até no SUS, né? Então, Isso. toda a medicina alternativa, ela entra nesse... Na verdade, nós não chamamos de medicina, na verdade, né? Sim. São práticas que integram e complementam a medicina. Tá. E o que é a apometria? Então, a apometria, aí a gente já começa a entrar um pouquinho no assunto de existências anteriores, tá? Porque nosso Pai nos deu uma vida com várias passagens de experiência no físico. Essas passagens, muitas vezes, são dolorosas, são terríveis. No passado, hoje, já são muito mais tranquilas, mas no passado foram bastante fortes. Fizemos muitas barbaridades e recebemos muitas barbaridades, e isso impregnou a nossa alma, o nosso espírito, chamado de perispírito, é o que dá a forma ao corpo. Como você tem um espírito, esse perispírito, devido a essas atuações, criaram uma deformidade, como uma forma. Você amassou a forma, o bolo vai sair deformado. Então, isso daí influencia no espiritual, que influencia no físico. Nós sabemos disso. E a apometria vai tratar essas... O que é uma apometria? É o trabalho de você trazer, tá? Vamos fazer num livro. Esta é a sua passagem. Eu desdobrei, é um desdobramento. Eu tenho a segunda passagem, é a anterior. Eu tenho a outra passagem, é a outra ainda. Cada uma com as suas dificuldades. Eu cheguei a experimentar o biomagnetismo, né? Sim. Gostaria também que o senhor falasse mais a respeito sobre essa prática, né? É diferente da apometria. Sim, a prática do biomagnetismo foi descoberta pelo Dr. Isaac Góes Duran em 1888. Ele estudando, médico, tá? Ele começou a estudar e ele... Todos devem saber sobre a magnetoterapia. Existe a magnetoterapia e ele trabalhava com isso também, E ele foi questionando, mexendo no organismo de uma pessoa, ele detectou pela cinesiologia. O que é a cinesiologia? São os movimentos voluntários, o estudo dos movimentos voluntários e involuntários do corpo. Isso pelo Dr. Richard Brandmeier, ele verificou quando os astronautas vinham lá na NASA, retornavam de suas viagens, eles percebiam que uma perna estava encolhida, porque eles faziam todo tipo de exame. Quando eles verificaram que uma das pernas, que normalmente é a direita, estava encolhida, eles queriam saber por quê. Com o passar do tempo, voltava. Por quê? Porque é o momento que você sai da malha magnética do planeta, você entra em estresse. Você está fora do teu... zona de conforto. Vamos conversar de uma outra coisa agora. Em que oceano você vive? As pessoas não enxergam dessa forma. Mas o que é o oceano em que a gente vive? É o oceano de ar. É como se nós estivéssemos dentro de um aquário. É o que não se enxerga, né? Se sente, vê, mas não consegue se ver. O ar, então nós estamos aqui dentro. Nós somos desse veículo todo a parte mais densa, porque nós não conseguimos voar. Não conseguimos flutuar, porque nós estamos dentro desse corpo.
E esse corpo tem suas reações. Essa reação, quando eu já estou lutando contra ela, eu já tenho ela e tudo mais, ela já está em luta e em estresse. Se eu falar sobre alguma coisa que eu já tenho, que eu já estou sofrendo, o meu corpo entra em estresse maior. Aí a minha parietal esquerda se excita toda pela reação instintiva do ser humano e ela acaba encolhendo o lado direito, na sua grande maioria. Aí, na cinesiologia, minha mãe, quando eu tinha 9 anos de idade, ela benzia as crianças. Então, eu com 9 anos, assistindo aquilo, chegavam com as crianças chorando, não conseguia dormir direito, e ela trazia a criança no seu colo, a criança esperneando, ela trazia, os pezinhos estavam desalinhados. O corpo estava falando algo, Eu né? lembro disso. Porque o corpo estava estressado e estava sempre contraído em algum lugar. Por quê? Porque nós não somos caçadores. Dos reinos, existe o reino mineral, vegetal e animal. Nós participamos do reino animal. E do reino animal nós somos primatas pensantes de uma certa forma, né? Tentando aprender com o dia a dia. E por isso a gente tem os instintos. E nós não somos caça, nós não somos caçadores como o leão é. O leão ataca. Se eu for atacar o leão, ele me ataca. Mas nós somos caça, porque se o leão vier me atacar, eu encolho. É a ação da parietal esquerda, encolhe o lado. É uma ação energética. Minha mãe, então, fazia isso, que hoje já tem um conhecimento da cinesiologia. Você tem, por exemplo, aqui acontece, né? Quando eu falo, me dá o sim, me dá o sim, me dá o sim, me dá o sim, olha só como ficou menor um dedo. Sim. Quando eu falo, me dá o não, ele voltou. A memória Você sente a musculatura contraindo, mas se eu tive que dar 3 sims, um não, ela retornou, porque o não já relaxo. Não é relaxar. Cuidado com as pessoas que, na hora que você pedir para alguma coisa, já fala não, então já desiste. Né? Aquela que fala, olha, pode ser que aí vale a pena conversar. Mas aquela que não, já logo de cara, ela não quer mesmo, vai arrumar Ela problema. Já se fechou, ela está negativa e refratária ao assunto. Entendeu? E é usando esses métodos que a gente consegue E questionando nessa prática o corpo. tem os ímãs ali. Estes são os ímãs. Aí o que acontece? O Dr. Góes, ele foi verificando quando você chega numa região, por exemplo, olho, no olho esquerdo, se ele tem algum patógeno, ele está doente, alguma coisa, a perna encolhe. Aí você vai com o outro lado do ímã, esse lado do ímã, com o outro lado do ímã. Positivo, negativo? Tem? Seria o norte-sul. Ah. Esse é o norte, esse é o sul. Normalmente o norte é o lado direito e o sul o lado esquerdo. Quando ele é bilateral. Às vezes ele é apenas fígado, é um só. Entendeu? E aí você vai trabalhando. No caso, se é o olho e eu ponho no outro olho, a perna encolhe, então é sinal que eu equilibrei as energias, porque a energia estava magneticamente negativa de um lado e positiva do outro. Quando eu coloco o ímã, eu mudo esse pH. E atraio todos os elétrons para o outro lado. Os patógenos que viviam no ambiente ácido já não conseguem mais viver. Eu pus a vaca no asfalto. E o peixinho que era do aquário, Sim. eu tirei a água do aquário. Ele continua no aquário, mas ele tirou a forma de sobrevivência. Então você consegue ou inativar ou eliminar. Isso é por quanto tempo? Desculpa. Não, sim, faça a por pergunta. quanto tempo ele tem que ficar no corpo? Tem isso também? Não tem? Como é que funciona? Aliás, você tem a possibilidade de questionar. Questiona. É 10 minutos? É 15 minutos? É 20 minutos? É 1 hora? O corpo vai responder. Então você questiona o corpo. Porque eu não sou adivinho. Sim. Eu vou questionar o corpo qual é a região que está com problema. Então, o que a gente faz? Quando a gente pega algum Memória celular, corpo, praticamente. algum corpo, nós vamos verificando qual a região do corpo e vamos falando. Ah, então o falar também resolve? Aí foi o nível que ele chegou, Dr. Góes. Ele verificou que falando apenas, né? Aí eu vou colocar tal, e a perna já respondeu. Falei, peraí, nem coloquei o ímã? Sim, a perna responde, porque a voz cria,
no corpo e lá nos seus sentidos a vontade de melhorar, então ele reage. Você vê como que a palavra, A ela palavra. tem, Força da ela tem palavra. força, né? A força da palavra. Tem força. Foi feito até um experimento, né? Eu não vou me recordar agora com arroz, né? Sim, né? que Fala palavras Esse eu bonitas, não palavras. sabia, não conheço. Não, Não. que aí você vai ver sobre, tem no YouTube, mensagem da água. Ah, Aí você vai ver que o Masaru Emoto fez os Não experimentos, tá? E aí eles fazem no arroz sem tempero. Cozinha e você fala amor, eu te amo, tá? E no outro te odeio, tá? Aí você vai ver qual que o outro embolora. Fica todo no mesmo você tempo. dá os uma dois. energia. Eu até falei não aí, acredito. quando alguma pessoa está para matar um porco, quem tem dó não pode ficar próximo, porque aquela pessoa ali ela está fazendo mal. Cuidado, o teu amor pode fazer mal. Que às vezes a pessoa tem que falecer. Ela precisa voltar ao seio do pai. E fica segurando ali E aí o na... que acontece? Igual eu estou fazendo com o porco, começa a emitir o quê? Uma energia vital para o porco. E ele, Funciona. ele sofre mais. Esse nosso irmão que está aqui necessita falecer, eu emanando essa energia vital, eu atraso. E acabo. A partida. Não devo acelerar, mas também não é legal ficar atrasando. Voltando no biomagnetismo. Da cura. Da cura. Então você vai buscando, mas é só no físico? Não, no emocional também. Ah, mas é só colocando o imã? Não, eu posso falar. Eu posso inserir um tratamento que já foi criado, né? Aí nós vamos entrar num dos cursos, que aí você faz um curso, que esse daqui é do par magnético, né? Nesse curso você tem várias possibilidades. Você pode trabalhar pelos números de Grabovoi. Você pode O que é esse trem de Grabovoi? Meu Deus, já travou tudo. O que é isso daí? Gregório Explica pra... Grabovoi. Ele é um cientista físico e ele foi descobrindo alguns números que criam vibrações. Tá. Por exemplo, se eu colocar uma imagem de guerra, você não vai se sentir bem. Mas se você colocar uma imagem de amor, de pessoas se amando, se gostando, se beijando, você vai achar bacana. Uma cor forte dentro do banheiro, banheiro todinho pintado de vermelho, você não vai se sentir bem dele. Mas um azulzinho, um verdinho bebê, você já se sente melhor. Isso já entra na cromoterapia, é isso? Isso é importante Tudo também, é a frequência. terapia. Vamos descobrir mais uma coisa. Então, quando você emana tudo isso daqui, no caso, são frequências de Riff, de Royal Raymond de Riff, que também era um cientista, destruíram o laboratório dele, são todos métodos de cura. Quando você entra na cromoterapia, por exemplo, vamos identificar o que é você. O nome dela mesmo é? Renata Pucci. Na verdade, esse é o nome que o pai e a mãe dela deram para ela. Olha só. Né? A Renata, ela está Renata. Mas ela é um ser criado por Deus, um ser, então, divino. Porque Cristo já havia falado, tudo que eu faço podereis fazer ainda melhor. Por quê? Porque Cristo ainda está evoluindo e nós, evoluindo, podemos ser um Cristo mais para frente. E fazer mais ainda, porque temos sempre que aprender. Por isso que existem várias existências na carne, né? E muitas no espiritual. Você pode ver isso num livro de Brian Weiss, que é um psiquiatra americano. Ele é Muitas Vidas, Muitos Mestres. Peguem esse livro, leiam ele, que vocês vão ver. Quando entrou no seu consultório, Elizabeth, ele teve uma gelada no tratamento que ele fez com hipnoterapia. Nesse processo, ele começou a descobrir as vidas passadas dela, onde foram vistas 82 vidas. E entre uma vida e outra, naquela passagem, vamos dizer, do limbo, né? Que o espírito não está na carne, a espiritualidade superior utilizava ela, por isso muitas vidas, muitos mestres. Os mestres traziam as informações necessárias para ele, utilizando ela como veículo. E não pode ser uma coisa da psique, por exemplo, da própria pessoa? Como identificar realmente se isso daí é plausível, assim, realmente é concreto ou é algo realmente assim da mente? Porque a mente, ela abrange muitas coisas, né? Então, Sim. assim, como ter a concretização disso daí? Saber realmente falar, não, isso daí ele foi um mestre que falou, foi...
Porque você lendo o livro, você vai ver que o mestre falou sobre o pai dele, que morreu com um problema cardíaco, e o filho que veio com um problema semelhante. Por isso que ele chamou de coração invertido, o coração de uma galinha. Lendo o livro, você vê, e ela não sabia disso. E aí, por isso que ele ficou gelado. Informações adicionais foram chegando. Entendeu? Que não haviam possibilidade dela saber. Por exemplo, Chico Xavier. Tá? Nas psicografias, André Luiz trouxe muitas informações nos livros. Tá? Do Nosso Lar, os mensageiros da luz, ação e reação. E eles trouxeram muitas informações em 1945, mais ou menos, que agora a ciência... Vem fazer sentido. A ciência está detectando. Por exemplo, como eu estava dizendo, esse ser, que é a... Renata Pucci. Que não é a Eu Renata sou Renata Pucci. Pucci. Está, Renata. Ela está, Renata Pucci. Ela tem uma assinatura espiritual única dela, eterna. Por que eterna? Porque o espírito dela é eterno. Sim. E ela é filha de Deus e é herdeira do universo. Só que ninguém quer que ela saiba disso, tá? Para ela sempre ser a pecadora. Ela sempre ser aquela coitadinha e não a poderosa. Então, é interessante ter sempre o coitadinho que necessita de mim de alguma forma. E aí eu consigo, de alguma forma, me aproveitar. Deixa eu, com o passar do tempo com a evolução, né? Você pega essas novas gerações mesmo, né? Eu creio, não sei se será assim, mas esse título de religiões, eu acho que amanhã ou depois isso daí vai acabar. Então, assim como já foi informado que também o espiritismo, que é o estudo da vida espírita, né, do mundo espiritual e a ação dele na matéria. Então aí você vai ver os livros de Allan Kardec. Se você assistiu o filme de Allan Kardec, tá, que é nacional, mas é muito bem feito, foi na época em Paris, e Allan Kardec, de Hippolyte de Vail Denisard, era o nome dele. Ele era um cientista, um físico, foi chamado para entender o que estava acontecendo fisicamente, porque as mesas subiam, as mesas desciam, as mesas giravam apenas com os médios encostando os dedos nela. Acontecia fisicamente mesmo, né? Aí é o poder da mente, energia? Não. É a força do espírito. Do espírito. Só que hoje é mais difícil isso acontecer, porque não tem mais a necessidade das mesas chamarem a atenção. Girantes, né? Não tem mais necessidade das mesas chamarem a atenção. Existem os livros. As informações agora vêm pelos livros. E Allan Kardec, então, questionando, veio algumas informações e falou, mas peraí, esse movimento é um ser, é uma forma inteligente que eu não estou vendo. O que é isso? Aí as informações vieram até do nome dele, quando ele era um sacerdote, não me lembro qual era o povo, mas era um sacerdote antigo, Vedas, uma coisa assim, que aí era Allan Kardec, o nome ele trouxe como pseudônimo. E ele colocou nos livros, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? A Gênese, que é um livro científico da constituição do mundo, produção do mundo, Céu e Inferno, né? Que momento eu estou no céu, que momento eu estou no inferno, tá? Trazem muitas informações, obras póstumas, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. O Livro dos Espíritos são mais de 1000 perguntas com respostas que Allan Kardec fez e retornou. Quantos anos atrás isso daí, né? Em 1856, mais ou menos. Porque nós estamos, ninguém sabe ainda, numa transição planetária. E aí muitas coisas estão sendo reveladas. Porque lá em 1600, 1580, 1600, 1780, começou a Igreja Católica Apostólica Romana ser quebrada e ter outras igrejas, outras ideologias. Então, começou-se a abrir e tirar o obscurantismo contra a cultura. E aí, então, houve a oportunidade de se estudar e a ciência pôde crescer. E com isso veio Allan Kardec. E aí pôde trazer, com os estudos de Allan Kardec, porque foi liberado, todas as informações que havia necessidade dos espíritos trazeram. Vocês conhecem Data Limite? Não conheço. É um documentário, depois assistam. Data Limite traz sobre as informações e os momentos em que Cristo pediu 50 anos de moratória após o ser humano botar o pé na Lua. E aí
terminou em 2019. A partir dali nós temos essa reviravolta toda que estamos vivendo até hoje. Realmente evoluiu muito, né? Temos muitas mudanças. Pelo menos na parte tecnológica, né? Tudo E mais. essas práticas alternativas, elas têm relação com essa questão espiritual? Tudo é espiritual, porque tudo é vibração. E quando você pensa, e aí que foi que o Dr. Góes descobriu que ele também conseguia, porque ele tentou fazer, utilizando uma pessoa como antena em vibração para fazer a cura de uma pessoa na Itália. E aí ele conseguiu, e a pessoa se curou. Então você faz, por exemplo, você pode curar um cachorrinho, você pode curar uma planta, uma casa, utilizando uma pessoa. E essa Você pessoa não linka. fica sobrecarregada? Essa pessoa que faz, por exemplo... Sim, você não Ela é sempre absorve. que você vai utilizar. Você vai utilizar 2, 3 vezes, aí você dá uns 6 meses para essa pessoa ficar mais tranquila. Porque é muita energia que se gasta. Porque você entra no giro do spin do elétron, em que isso daí tudo é vibração e já está entrando nas Capta. cordas. E você entra nas vibrações. Por quê? Porque tudo é matéria? Não. Então vamos entrar no seguinte. Vibra, né? Isso daqui é gelo, tá? Uhum. Beleza? Então vou aumentar a energia do aumento a energia do gelo. O gelo vai virar o quê? Água. Mas você ainda vê essa água. Tá. E você aumenta a vibração, aumenta a energia, aumenta poder, ela vai evaporando, né? Então ela começa a virar sim, e aí verdade. você ainda vê, mas vai chegar um momento que você não vê mais. Mas ela está aí, está aqui. Olha ela aqui, Sim. tá? Ela pode ser condensada novamente. Tá entendendo como Sim, é uma sim. parte É um espiritual, espiritual. uma parte mais eu vi, física? Eu vi antes do programa, não sei se você chegou a trazer aquelas... tipo uma pirâmide que tinha aqueles fios dentro. É o orgonite. Orgon... E aí a O gente que que é entra. orgonite? Então, aí a gente entra. Chegou a trazer ou não? E o William Reich, não. Mas você entra no seguinte, no entendimento das pirâmides, né? As pirâmides, elas geram energia pela vibração dos ventos e da micropartícula de areia que cria energia estática. Ela Não é ela feita- física, ela energia? ela É tudo é é uma energia. pirâmide, é uma pirâmide aquilo lá, né? Aquilo E dentro lá- vai o que? Mas pode É ser qual- transparente. Ela é- Ali é utilizado o quê? Quando o William Reich trouxe, ele começou a estudar e depois ele morreu preso, né, prisioneiro. Ele começou a estudar isso, verificando as energias em si, porque ele era um dos discípulos de Freud, juntamente com Carl Jung. Tá? E Jung também já estudou muita coisa, mas mais direcionado à espiritualidade, porque ele e a mãe dele, uma certa mediunidade. Tá? Mas o William Reich foi estudar as energias. E ele quis fazer o seguinte, ele colocou dentro de uma caixa um casal em momento de sexo até o orgasmo. Quando houve o orgasmo, a caixa absorveu a energia de explosão. E ele detectou. Que aí ele chamou de energia orgônica a partir do orgasmo. Você veja, é tudo ciência, né? Tudo. Consegue se provar Você vai Relacionamento perguntar- humano, tudo, na, tudo. na ciência, né? O carro mesmo, a gente não toca nele, às vezes não dá choque, né? Porque Faz barulho. a roda isola ele, porque é borracha e ele pessoa que dá absorve. choque. É verdade. Porque você não pisa no chão, então você fica extremamente acumulado, você desequilibra. Aí, às vezes, você precisa de um imã para Mas é equilibrar. verdade, não é? Às vezes você toca em alguém e você leva um choque. Sim. E essas práticas todas, por exemplo, no caso, ele desenvolveu a caixa Orgone, que é assim, é uma caixa de madeira totalmente fechada, tem a porta e aí tem a madeira, é algodão, que é uma parte, como vamos dizer assim, orgânica, uma chapa metálica, uma de algodão, uma metálica, uma de algodão, uma metálica, pode ser 3, 5, 7 camadas. E você fica lá dentro, toda a energia externa. Não que consegue adentro. Não, pelo contrário. Ah, A energia cósmica, que é uma cachoeira que vem sobre nós, e quando você emana uma energia de cura pela imposição de mãos, você está recebendo essa energia cósmica e você está passando também. Já entra no campo do reiki? Com reiki. Já tudo isso daí, né? Aí o que acontece? Essa energia fica rebombando lá dentro. Quem está lá dentro recebe essa energia. Recebe. Só que se você tiver com problemas de chuva, excesso de energia nesse sentido, o Wi-Fi pode ser que não seja muito bom. Por isso que a gente foi para o orgonite, onde a resina ela é orgânica. Tá, mas a alma
dela consegue estar numa pedra? Não. Ela precisa estar num organismo orgânico que absorve energia. E consegue trabalhar essa energia. Por isso que a planta é orgânica e ela tem a alma dela. Entendeu? Serviço. Os animais são seres orgânicos. E aí ele absorve essa A energia. gente estava até conversando sobre a evolução, né? Quando você pega uma planta, a planta depois tem uma que é carnívora, que ela já evoluiu, já, né? Que é a dorme, né? Que tá sem corpo. Isso, ao momento que a planta ela começa, e as orquídeas, algumas orquídeas não precisam ter terra. Elas ficam com as expostas, elas já estão desancorando do planeta. E os animais são esses que já partiram para uma reprodução sexuada, muitas vezes, e já desprenderam do planeta, onde eles absorvem a energia que a planta absorve. Tá, mas a planta absorve a energia da onde? Você. Tá, mas a planta, ela recebe uma energia para poder processar quimicamente e transformar em energias bioquímicas. Então ela está puxando água para circular e trazer da terra os sais minerais e ela transformar em matéria orgânica. Sim. Mas que é essa energia? Essa energia que a gente recebe da luz vem da onde? Vem da central, né, de produção de energia elétrica? Não. Ela vem da água? Também não. Porque o rio corre e você só aproveita aquele pouquinho. Ela vem do sol, que é uma energia eólica. Por que eólica? Porque o hidrogênio junta com outro hidrogênio no centro do Sol com grande capacidade de energia, de calor e de compressão. E ele se transforma em uma molécula, em um átomo de hélio. Enquanto o hidrogênio é um próton, um elétron e um nêutron, ele se transforma com outro hidrogênio em hélio, que é 2 prótons, 2 elétrons, 2 nêutrons. Isso produz uma energia pura física nuclear. Leva, segundo informações, quase 1000 anos para poder essa energia sair do Sol. E leva 8 minutos para chegar aqui, a energia. Só que a luz, ela é fria. A luz, Eu sim. achei que fosse Não, quente. a luz. Não, ela é uma vibração. A hora que ela chega num local que absorve aquela energia em grande, por exemplo, o Coloca negro, aquele o meme, preto, agora eu entendi, agora tudo faz sentido. ela vai criar vibração, por isso que o preto, que absorve todas as cores, Sim. ele esquenta mais do que o branco, do que o azul. Tá. O azul ele não absorve o azul, tá? Ele reflete o azul. Ele absorve as outras. Como é que Ele é eu mais Ele tá forte. dizendo, a cor. é tipo assim, né? Você tá enxergando aqui o vermelho, mas na verdade ele tá refletindo sol vermelho? só o vermelho, entendeu? Tá. Agora uma outra cor que, por exemplo, Amarelo. o amarelo ele é primário. Então tem as 3 cores primárias, que é o vermelho, o amarelo, se eu não me engano, o azul. Mas o verde, ele é o azul com o amarelo. Então ele está refletindo as E o duas. branco é todas as cores? Todas as cores. Todas as cores. Por isso que ele esquenta menos. Aí você vai ter, por exemplo, as vibrações. E as vibrações a gente captura por vários métodos. Um deles é o pêndulo, né? Que o pêndulo é um objeto pendurado, né? Que ele está numa condição equilibrada. Mas quando eu entrar com a energia, ele começa a perder seu equilíbrio. E essa energia também vem para os dedos, que às vezes é até maior do que o palmo da São mão. as antenas, né? Aí você entra na cura através da barra de Axis. Nossa, o que é isso, essa barra O que de que é a Axis barra aí? de Axis? Boa pergunta. São 32 pontos descobertos lá por dois americanos, um deles vidente, e ele via os pontos na cabeça da pessoa e que ele sentia e começou a apontar. Você tem energia na ponta desse dedo, tem energia na ponta desse dedo. Quando você entra nesses 2 pontos, de um lado e do outro, você cria uma barra. Uma barra de energia Tá. e ativa as NPNs, que são novas percepções neurais. Só que são 7, 8, 10, 15 sessões de mais ou menos 40 Essa é a barra minutos. de Axis. A pessoa deita na maca e você vai trabalhando esses pontos, tá? Um tempo, e ainda tem um raciocínio do terapeuta sobre algumas afirmações terapêuticas da barra de Axis. Nos órgãos, então? Ele vai... Não, você trabalha só no... Só? Você começa pelos pés, Tá. vem na palma das mãos, que são os pontos de absorção e de emanação, e depois você trabalha a cabeça. Uma pergunta eu gostaria de fazer. Seu cérebro pensa? Eu acho que sim. Não pensa. Na verdade, ele é um órgão transmissor e receptor. Teu olho
Ele não vê, ele recebe a Ele influência reflete. e aí ele transforma essa influência em vibrações neuroelétricas e passa pelo sistema do olho aqui do nervo óptico e vai até o hospital. E ali ele recebe essa vibração e transforma Em alguma imagem. em imagem. Mesma coisa Acho com muito o louco isso daí, ouvido. né? Então o Já cérebro começa a não ficar meio pensa. pirado. Ele não fica- ouve, Começa. ele não ouve, ele não vê, ele apenas transcodifica uma informação elétrica, neuroelétrica, bioelétrica. Ele transforma. Então, quer dizer, se eu tiver um som agradável, eu me sinto bem? Sim. Positivo. Olha Se que eu tiver um importância som- na ciência, né? Sobre a música, sobre tudo isso. Musicoterapia, Olha só. Cura. tá? Cromoterapia, porque eu posso receber e essa cromoterapia criar umas certas vibrações que eu não sinto, mas meu cérebro... Tanto é que eu tava vendo esses dias, até na internet mesmo aí, sobre as cores e vi que o vermelho, né, da Coca-Cola mesmo. Por que eles escolheram essa cor, né? A vermelha. As marcas já observaram isso daí, já começaram As a grandes imprimir marcas. inconscientemente na cabeça das pessoas. Tem várias coisas sobre cores e sobre gostos. A umami, por exemplo, que nos cogumelos você tem em grande quantidade. O que é umami? O que é umami? Nós temos sentidos de gosto, né? Amargo, doce, azedo, né? Vários. Umami é o sabor do delicioso. Não tem, ele é utilizado, por exemplo, naquela batatinha que você não consegue comer uma só. Mas ele é posto ali. Nossa. E quem descobriu foram os japoneses, por isso que tem esse nome, umami. Eu acho que assim, vem chegando pra gente algumas coisas que estão ficando mais assim expostas no Brasil, né, nas Américas, mas lá mesmo no Japão, naqueles lados lá, o pessoal já conhecia, já sabia, né? O que... Eu vi também uma outra reportagem, o cara olhando assim, a unha, e pela unha ele já dava o problema que você tinha. Pela íris. Ah, mas é verdade, a unha eu sei. E tem alguns equipamentos. Nossa. A Aurameter. Em que você Aurameter. chega Qual e nome? ela... Aurameter. Aurameter. A hora que você chega, ela atrai. Olha só, olha lá, Tá? olha lá. Ela atrai, por quê? Aí você tira, ela começa a voltar. Não tem botão, não tem nada, né? Não. Não, ele só segurou. Aí é utilizado o quê? Como um método de análise. Se eu chego próximo de você, verifico qual o ponto mais adequado, né? Tá vendo que ele já está indo? Que loucura. Você tira, ele volta. Aí o que acontece? Eu coloco aqui um vidrinho com... Existem os testes, são soluções de teste, você coloca o teste aqui. Esse teste, se eu chego na pessoa e ela tem alergia, ele vai para um lado. Se faz bem, ele é atraído. Então você consegue fazer... Olha, e você vê dos antigos novamente. Como é que o pessoal achava poço antigamente? Vamos conversar sobre isso? Os antigos, tudo Vamos bem conversar gelado. sobre isso. É muita Isso se informação. chama hidroradiestesia, que também tem a radiestesia, que é o... Quantos métodos, gente do céu. Tem Você vê? o método de radiestesia que usa o pêndulo, utiliza vários métodos e alguns mapas, Sim. e alguns gráficos de análise e gráficos de cura. Então aí a radiestesia, você trabalha Radiestesia. com radiestesia. A hidroradiestesia é a seguinte, se você tem, se passar aqui um veio d'água aqui embaixo, você for lá e tirar uma varetinha lá da goiabeira, Isso. tiro ela agora, verde, venho aqui procurando, quando chega ali ela é atraída. Nossa, ela dobra. Por Eu quê? vi isso Eu daí. nunca vi. Nossa, dobra na mão. Nossa. Se você tem um sino e mais um sino, eu bato nesse sino, esse entra em ressonância e começa Sim. a vibrar. Lá embaixo, a água, ela tem a vibração de água, que entra em ressonância com a água da varinha, porque ela está verde. Que é uma antena ligada a você, que é água quase. É 70% água. Então tudo isso aqui entra em ressonância. Aí você encontra água e existe. Aí a gente vê que Moisés bateu com sua vara e encontrou água entre as pedras. E mandou cavar e ali estava a água. Hidroradiestesia. As coisas, os milagres que as pessoas não conhecem e acham que são milagres, na verdade é falta de conhecimento físico e energético. Que é quando a gente vai absorvendo isso aí. Nós temos alguns livros, por exemplo, o livro que foi escrito pelo Gasparetto, Luiz Gasparetto, e o Val Capelli, que é Metafísica da Saúde. O volume 1 fala, vamos ver aqui, né?
tem do cogumelo, sobre os livros. Ó, o volume 1 é sobre o sistema digestivo e respiratório. O volume 2, circulatório, urinário e reprodutivo. O 3, endócrino muscular. São 5 livros. O 4 é sistema nervoso e coluna vertebral. O 5º, sistema ósseo e articular. E aqui ele vem explicando esses problemas no seu sentimento, o que causou eles ou o que eles estão causando nele. Veja só, gastrite, né? Nervosismo, ansiedade. Ansiedade, estresse. A ansiedade cria vontade de comer mais e aí não dá conta o estômago. Você não tem condições de jogar fora os radicais livres, porque para isso que serve o jejum, tá? Então, alguns médiuns precisam estar em jejum, para que o corpo tenha condições de mandar o que não é bom para fora, processos do sistema digestivo, circulatório, tudo mais, cria radicais livres. Hoje nós já temos também o hidrogênio molecular, que é interessante pesquisar. Muitos médicos já utilizam. Alguns já estão utilizando o LDN. O que é isso daí? Nitrogênio molecular é a quebra da água com eletrólise dentro de um recipiente. Eu tenho uma jarrinha de 1,5 litro. Você aciona ela elétrica, ela vai criar uma reação na água e quebrar o oxigênio e o hidrogênio. Esse hidrogênio molecular vai entrar no seu corpo e reagir com o oxigênio, formando água. Tá. E vai eliminar. Entendeu? Então é interessante pesquisar e ter. Também o LDN, que é Low Dose Naltrexona. A naltrexona é aquele pozinho que a mamãe colocava para o papai parar de beber. Entendeu? Aí em altas doses, que é 50 miligramas. Agora com 4,5, descobriram que ela consegue trabalhar com os receptores neurais e que consegue curar muitas doenças, principalmente doenças de dores e tudo mais, com esse medicamento. Olha só. Né? Entre outras, tem terapia da autoemoterapia, você tira o sangue da veia. O tanto de doenças que vem aparecendo, né, assim, nesses tempos, é uma coisa bárbara mesmo. A própria doença, que eu não gosto nem de citar o nome, mas é o câncer, como vem tomando o ser humano. Ou antigamente não tinha como provar, né? Então morria e não sabia do que era. Mas você não via tanto, né? Tem animais hoje, né? Quando que você viu um cachorro antigamente que tinha... Nós não somos naturais mais, né? Então, hoje é muito comum você sempre ouvir numa conversa, eu tenho uma pessoa com essa doença, antes não era assim. Mas o que acontece? Antes você não tinha... Procurem contaminação da água com estrógeno. Tudo alimentação. Não, mulher toma comprimido, faz xixi. A vaquinha toma lá suas injeções também com hormônio. O hormônio para o peixe, para a tilápia, que é fêmea, se transformar em macho. Nossa, então... A gente não sabe quais são os processos a gente consome hoje científicos. Não. E as micropartículas de plástico. Que tá na água, quer dizer, filtra, fazem todo aquele processo, mas está chegando para a gente uma água que às vezes... E tem plástico, você não pode pôr coisas quentes nele. E nem coisas geladas. Porque ele solta o bisfenol A. Gosto de pesquisar pra caramba e vi sobre a memória da água. Eu achei interessantíssimo também esse trabalho que fizeram. Pegaram uma plaquinha, você já viu isso daí ou não? Já. Que coloca uma figura embaixo, coloca 30 segundos uma plaquetinha com a água, congela ela, depois ela imprimia a mesma figura que estava no papel. E aí fizeram um teste mais avançado, colocaram lá depressão, escrito a água em cima, pegaram a plaquetinha depois de 30 segundos, congelaram e mostrava figuras sobre elas vão mudando. Vai mudando. Imagina que às vezes ela passou Você pelo lixo. Se ela por passou... isso, pega no YouTube lá, mensagem da água de Masaru Emoto, ou então mensagem da água. Somos Todos Um, também um documentário. Outro maravilhoso, mas é um pouco difícil de entender, é o experimento da dupla fenda, onde o elétron, que é uma partícula, se comporta como onda nas duas fendas, mas quando põe um observador, ele volta a ser partícula. Então, o ser humano consegue alterar a matéria na observação. Sim, por isso que a sua alma mantém esse corpo trabalhando. Interessantíssimo, não? É complexo essa situação. Os jovens mesmo, né, de hoje, como modificou a linha de pensamento. Você estava conversando até a respeito sobre isso daí também, né, Vladimir, sobre como é que é do celular.
Gera. Se a pessoa ela fica problemática que gera isso porque daí, é né? fácil eu cuidar de uma criança e dar um celular para ela. Ah, sim. Então aí a criança fica aqui. Olha lá, ó. Ela está em desenvolvimento, então a ossatura não está pronta. Tá começando a tomar Você outro fica formato, aqui, poxa. você começa a deformar para dentro. Você é obrigado depois, lá para os 15 anos, 14 anos, operar essa criança, abrir o Meu Deus externo do céu. e entrar com um suporte para forçar a Problema musculatura. respiratório. Olha, os pais, os eles têm que ossos. atentar a isso. Fora a lordose, né, A modificação o tudo do corpo por entortamento, causa da tecnologia. tudo, além do que causa problema da tela azul É. em excesso. Sim. Como é que é isso? Também? Hoje eu tenho ótica, eu trabalho com laboratório Causa óptico. problema para dormir depois. Hoje as crianças, o que eu indico? Crianças que não tenham miopia ou qualquer grau, ametropia, eu coloco o Blue Filter, que é um tratamento Olha só. para prevenir essa luz azul, que ela é nociva. Então, assim, a gente já aplica na lente Tem limite. e você É dá uma para a radiação criança negativa. usar. Não é boa. Não é boa. Muito tempo. Então, a criança fica muito tempo hoje em computador, celular. Então, temos que tomar muito cuidado. Então, isso daí adoece a visão. Entre outras formas também de cura, tem um método Kovacic, que foi por Esteban Kovacic e Maria Kovacic. Em 1940, ele identificou que os pintinhos morriam aqui e ali não, no terreno dele. E ele foi pesquisando, e como ele era um autodidata e gostava o que a gente comentou aí, que é a radiestesia, ele foi verificar e descobriu que naquele local ali tinha uma quantidade de fezes humanas. Como é que foi parar lá, Nossa. não se sabe. Tá? E aquela vibração, lembra da água? Sim. Ela está em vibração aqui embaixo. Se você dormir em cima, essa vibração vai vibrar você a noite inteira. Você não dorme bem. Agora imagine uma vibração ainda contendo... Onde tem um veio Fezes. d'água, qual que é o nome dessa a respeito de ver na casa? Se tá Radiestesia, né? radiestesia, né? Você vai Esse com é radiestesia e trabalha com a radiônica para a cura. Para mudar isso daí. E o Esteban Kovacic então foi estudando. Também tem isso e é de graça, tá? As pessoas que fazem esse tratamento é de graça. Tem aqui em Indaiatuba, tem em Montemor, tá? Olha É só. só procurar no site do grupo da Kovacic, né? Que é o método Kovacic. que é Método Kovacic. 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 Tem um livro que eu li em uma tarde e uma noite. Nossa, Ele é muito estudioso, ele se difícil de prepara. falar Olha, é muito viu, ele preparado. Temos também Ah, o Theta Healing. O Theta Healing também foi desenvolvido a criadora foi Viviana Stibal, né? E ela escreveu um livro que depois simplificaram e veio apostila. uma apostila. Você faz esse é o básico DNA. Você trabalha requerendo do criador de tudo para aquela pessoa que está à sua frente e linkada contigo. E aí você passa por vários processos de cura, mas aqui é mental com auxílio espiritual. Tá? Você se prepara para a cura. Temos também, para o biomagnetismo, tem os livros de Ivan Persson. É só procurar lá sobre o biomagnetismo avançado, bioenergética aplicada. Ele já escreveu muita coisa, explicando até os pontos a serem trabalhados. O bacana é fazer o curso. Tem também o elemento terapia magnética, que vai usar os elementos da natureza. Cada chá tem uma frequência que atua em certa forma. Os cogumelos, que agora foi o último curso que eu fiz, os cogumelos também, cada um tem a sua função. E aqui a gente trabalha da seguinte forma. Você trabalha com a impactação, que é a planta, ou o floral, ou junto com a musicoterapia, com os arcanjos, tem tudo isso daí. um e conjunto. os ímãs nos seus pontos em que você aplica e depois você vem retirando. Tem o prazo. Então você deixa o paciente, a gente não chama de paciente, a gente é assistido, né? Numa maca com todas essas aplicações. E é uma besteira, né? Tem que ter essa troca, porque seria um paciente mesmo. Poxa, você já tentou de tudo. Chega uma fase na sua vida, você já tentou vai de buscar tudo na medicina, parte da doença. é. Se mandar bater a cabeça na parede, você bate pra tentar ver se não se resolve
E tem problemática, né? as figuras influenciantes, que são as figuras que influenciam aquele mal, para curar. Então você trabalha também ela visualizando essa figura. Mas ficou assim, eu acho que eu sou meio louco, viu, gente? Mas assim, o que eu fico pensando é assim, como que conseguiram criar? Você lê, a pessoa pega o livro, já é difícil você ler, entender tudo isso daí. Agora, quem criou isso daí, meu Deus. Existe uma percepção extrasensorial que a gente chama de mediunidade. E aí nós temos... Tem um sentido, tem um porquê. Tem. E muitos, por exemplo, já detectam isso, que é a Sônia Rinaldi. Ela faz o que? A transcomunicação. Através das Essa que seria legal, né? Essa vozes, daqui, né? para vocês trazerem, se vocês conseguirem trazer ela aqui, ela grava as vozes e grava também, como vou dizer, as imagens, né? Vamos pôr para cá. Tem livros interessantíssimos, tá? A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier, para saber o nosso caminho, qual é. Os Exilados de Capela, de onde vieram aqueles que eram de Atlântida, de Lemúria e muitos outros, né? E no trabalho espírita, né, nós fazemos também o curso de aprendizes do Evangelho, né? Aí entra num trabalho que Edgar Armon, há muito tempo atrás, desenvolveu, já é falecido, que é a iniciação espírita da Fraternidade dos Discípulos de Jesus, que é um trabalho de ensinamento, uma aula, um curso mesmo, de 118 aulas. Você passa por várias informações. Quase 3 anos, né? Que a gente tá... São uma vez por semana, tirando algumas férias, né? Então você tem aonde colocar a sua existência para não ter sua depressão. O mal que vem atacando muito, né? Mesmo por falta de conhecimento. O que é a depressão? A depressão é o sentir que eu não faço parte ou que eu não dou conta. É o não ter resposta. Então eu tenho que buscar. Eu tenho que buscar respostas, né? Me apareceu o curso de cultivo de cogumelo shiitake. Eu fui verificar, já descobri sobre os outros cogumelos, por exemplo, o Acaricus brasei, ele é antitumoral, regulador imunológico, segundo as pesquisas da FAPESP, que é a Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado de São Paulo, né? Foi publicado em 2004, ele é coadjuvante no tratamento da hepatite. E esse cogumelo, como que seria feito? Então, ele é feito da seguinte forma, ele pode ser diluído, assim, moído, né? Feito pó. Não, baixei. Ou então, colocado ele num veículo aquoso, que não é tão bom, porque não absorve todas as suas propriedades, ou no álcool de cereais, onde absorve mais ainda. Aí sim. E entre todos é bom pesquisar sobre esses cogumelos, né? Aí faz chá? Como? Pode fazer um chá? Pode fazer chá, mas não é todos que é bom. Tem uns... Tem um conhecimento, né? Realmente, cogumelo, se não souber ele fica qual alucinógeno. o certo de comer... Ele pode morrer. Pode? Sim. Eu achei Tem alguns que... são 7.000 tipos, se eu não me engano. Desses, 700 são entre comestíveis e medicinais. Tem que saber. Tá? Então, por isso que quando nós vamos produzir, a gente compra semente. Tá. De um produtor de sementes certificado. Pode sair por aí pegando qualquer tipo de cogumelo e comendo, que pode ser um caminho sem volta, viu? E aí, né, são várias formas que a gente pode ver que tem saída, que podem auxiliar a medicina, né? Entre muitos, como eu já falei, até testes, né, que são feitos. O que era antes um tratamento, hoje é loucura, né? Um barbeiro antigamente não fazia sangria porque achava que resolvia o problema, né? Vários métodos do passado hoje estão retornando, porque está se conseguindo ter muitas informações. Por exemplo, autohemoterapia. Você tira o sangue do seu músculo, 15 ml da sua veia, aplica no músculo. Você simula um acidente. Porque o sangue tem que estar na veia, não no músculo, então ativa o sistema imunológico. Eu falo assim, que sobre a auxiliação hoje na medicina com as práticas alternativas, amanhã, quem sabe,
com a evolução do ser humano, da ciência e tudo mais, não vai ser a medicina realmente verdadeira. Você pode entrar numa medicina vibracional que você não precisa de mais remédio. Que é a medicina, né, com as frequências do Dr. Royal Raymond Riff. Isso já é científico. Ele estudou, só que destruiu o laboratório dele em 1940, 35. Não era interessante para a indústria do remédio. Perfeitamente. Sim. Tá? Não era. E ele ficou deprimido até morrer. Né? Hidrogênio molecular, a terapia neural, muito interessante. Tá? Para detectar, você pode usar o Oring Test. Tem Você vai muita questionando, coisa. Tem muita Então, coisa. é muito vasto. Eu sei que o senhor tem muito conhecimento, mas nosso tempo hoje já... Infelizmente, tudo que é bom, né, já se esgotou. Então, Dura pouco, né? dura pouco. Mas, assim, nós teremos nova oportunidade. Perfeito. Júnior, você fica... Valdemir tem que voltar novamente aqui Tem, para falar Valdemir, sobre que é mais muita práticas coisa. conosco aqui, viu? A gente monta aquilo que não foi possível passar hoje, a gente passa mais para frente. Com certeza. E poderemos falar com mais determinação sobre os trabalhos espirituais que ajudam muito também na cura. Não, seja bem-vindo, nós vamos marcar uma nova data, porque o tempo é curto. E aqui eu sei que dá para ficar muito mais, Sim. tá? O importante é o ser humano ter o entendimento dessas outras, né, medicinas, você pode ser Trabalhar chamado em desse jeito. conjunto. Trabalhar em conjunto com a medicina tradicional e saber que tem uma saída, né? Sobre os tipos de doença, né? Sobre não se perder aí no seu psique, né? Não se deixar abater. E não deixe de buscar. Você hoje tem um problema, isso está te afligindo, você não está conseguindo mais, assim, a sua vida não está fluindo. Vá buscar. Seja alternativa, seja uma medicina que... Assiste o nosso podcast. Assiste, você vai ter muita informação. Né? E hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigada, Valdemiro. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Júnior Salles. Um beijo no coração de cada um. Até a próxima.